Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Gente, para quem não me conhece, eu sou a Anne Godoy, trabalho com eventos, estou aí nesse mercado há algum tempo. A gente criou esse quadro agora, que é o Decore em Prosa, tá? Aqui a gente vai falar sobre construção de empresa, a gente vai falar sobre mão na massa, a gente vai falar sobre tudo que envolve aí o universo dos eventos. E o nosso objetivo com essas lives, o nosso objetivo principal, né, é ajudar as pessoas que pretendem, né, ter uma empresa aí de decoração a encontrar o seu estilo, né, qual que é o seu estilo de decoração, encontrar um estilo próprio, vocês crescerem de uma forma organizada nesse mercado, que é muito difícil, a gente tem muito pouca informação, então é bastante interessante, a gente vai estar sempre trazendo conteúdo sobre isso. A gente também vai ajudar vocês no sentido de gerar valor para os clientes de vocês, de que forma que vocês podem fazer isso para vocês conseguirem conquistar os clientes que vocês desejam. Muitas vezes no início, né, a gente tem que começar devagarzinho e ir crescendo. Ontem eu falei sobre isso. Ontem a gente teve problema no YouTube e no Face, eu não consegui entrar em nenhum, gente. Foi bem complicado. E o mais interessante de tudo, obter lucro, né, com o nosso trabalho, que eu acho que aí é uma das coisas principais que todo mundo quer, né, gente? Todo mundo quer trabalhar e ganhar dinheiro, isso é primordial, não adianta falar que não, porque é isso. A gente gosta do que a gente faz, a gente ama o que a gente faz, mas claro que a gente trabalha para ter um retorno. Então, o Decore em Prosa basicamente é para abordar esses assuntos, ok? E o tema de hoje, gente, é um ingrediente capaz de aumentar a sua produtividade na hora da montagem do seu evento. Alguém aí chuta o que seria esse ingrediente tão importante que pode trazer pra gente esse benefício aí de montagem, de acelerar o nosso processo de montagem? Alguém arrisca um palpite? Obrigada, Rafa. Oi, Riva! Rivelino está na live, gente. Adonis, Toninho, Acil, sejam muito bem-vindos, gente. Alguém arrisca? Ninguém arrisca um palpite? Bom, bora lá, gente. Então vou começar. Eu venho aqui para falar com vocês hoje sobre projeto, né? Que é uma coisa que para mim é bastante importante. Ah lá, a Rafa já começou. Meu celular ontem e agora começou de novo, ele fica apagando, gente. Ai, esse Riva, que besta. Projeto, na minha opinião, gente, é uma das coisas mais importantes pra gente. A construção do projeto é uma das coisas mais importantes e eu vou abordar aqui algumas coisas que vai talvez esclarecer, talvez gerar mais dúvidas e talvez vocês digam também que, poxa, Anne, mas tudo isso aí eu já sei, enfim, estamos aqui para dividir conhecimento, para eu passar o que eu sei para vocês também passarem um pouco do que vocês sabem para mim, não sou dona de nenhuma verdade, a gente tá aqui para fazer uma troca, ok? Então bora lá. Gente, na minha opinião, projeto, né, com projeto, a gente pode destacar duas coisas, que ambas são muito importantes. Tanto essa questão da nossa produtividade com a nossa equipe e até para a gente acelerar também o nosso a nossa organização mesmo para o dia do evento. O projeto ele ajuda muito isso, ele ajuda a gente a diminuir alguns riscos. E ele também colabora demais para a venda, né? Então, quando a gente vai vender para o cliente, se a gente tem o projeto, isso ajuda muito. Eu não costumo muito, eu já fiz bastante projeto antes, hoje eu faço só após, mas eu tenho aí um outro artifício que eu uso, né, na abordagem. Não vou falar sobre isso hoje, não é projeto, tá? Mas a gente faz uma outra live falando sobre esse assunto.
Porém, o projeto ele ajuda sim bastante. No começo eu usei muito o projeto como a minha arma para conquistar o cliente mesmo, de fato, porque o cliente se sente mais seguro. Mas hoje a gente está aqui para falar sobre a questão da produtividade em si. Então, assim, na minha opinião, a gente tem aí os dois tipos, né? Que aí o que seriam esses dois tipos de projeto? A gente tem o técnico e a gente tem o visual. Vou esclarecer isso um pouco melhor para vocês. Eu dei essa nomenclatura, tá? Isso aí é uma coisa minha. Técnico e visual foi uma coisa que eu que inventei. Esses dois tipos de projeto, eles causam uma grande confusão na cabeça das pessoas. Por quê? Normalmente, os decoradores, eles encaram o projeto só como algo para vender para o cliente e não como um produto técnico ali que vai ajudar, né, a elaborar o evento, a otimizar a montagem do seu evento. Então, na minha opinião, temos essas duas propostas. O técnico, que é o que nos ajuda na montagem, durante todo o processo de criação e montagem do evento. Ele ajuda inclusive na desmontagem, né? Porque a gente consegue organizar melhor ali os nossos processos. E a gente tem um projeto mais visual. E esse projeto mais visual é o projeto que a gente usa para abordar os clientes, para explicar para o nosso cliente qual que é quais são as nossas ideias, certo? Yane, mas eu não estou vendo muita diferença entre um e outro. Gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. É a mesma coisa de um arquiteto quando ele vai apresentar um projeto, um layout, né, um projeto, um pré-projeto para o cliente, onde ele precisa ali encantar o cliente. E o projeto técnico mesmo, aí no projeto técnico tem vários, né, que é o projeto arquitetônico, aí tem vários projetos adicionais. Com a gente não é diferente, porque a gente tem ali muitas coisas adicionais. A gente tem a parte de iluminação, o Sandro até tá aí, ó. Oi, Sandro, boa tarde, tudo bem? A gente tem a parte da iluminação, pra gente tratar com a empresa de iluminação. O Sandro é da Illumilight, gente. A gente até fez uma live sobre iluminação no final do ano passado, foi bem legal, tá salva aí, se eu não me engano ainda. Então a gente tem projeto de iluminação que é complementar, a gente precisa estar com isso organizado. A gente tem o layout, né, do nosso projeto de mobília, etc. A gente tem ali várias coisas que precisam ser previstas nesse projeto técnico que não necessariamente precisam estar em um projeto que você vai apresentar para o seu cliente. Então, a gente vai tirar o projeto cliente do ar agora e a gente vai ficar mais focado só nessa questão do projeto técnico mesmo, tá? E aí, assim, às vezes pode parecer muito básico isso, muito óbvio, mas a gente está aqui para falar de tudo, de coisas básicas, de coisas mais avançadas. A gente vai também falar de coisas óbvias, porque o meu intuito é atingir pessoas que pretendem também entrar para esse mercado. Então, as coisas óbvias para eles não são tão óbvias assim. A gente vê muito profissional penando. Por exemplo, uma coisa muito básica, mas que eu já tive muita gente que veio me perguntar como que eu faço. Porque as minhas festas, elas têm uma logística muito fluida, sabe? As pessoas conseguem circular na festa de uma maneira tranquila, enquanto que às vezes a gente vai para aquelas festas muito tumultuadas, que a pessoa só pensa que tem que colocar a mesa, não lembra que tem garçom para servir, não lembra que tem pessoas circulando, né, durante a festa, e aí ninguém consegue nem andar. Então, eu já tive muita gente vindo me perguntar sobre qual é a regrinha que eu uso, por exemplo, para fazer esse distanciamento de mesa. Eu sou muito criteriosa com isso, eu acho que é muito importante e eu prezo bastante por essa questão de distanciamento de mesas em todos os meus projetos e pela circulação. Como que eu vou montar a circulação para que não fique aqueles tumultos de fila, sabe, etc. É básico, mas para muita gente acaba sendo um pouco difícil, né, de calcular qual que é a melhor forma de eu fazer isso tudo dar certo.
Se eu não me engano, foi na minha primeira live, eu falei um pouquinho sobre eu ter uma certa facilidade com tudo isso por conta da minha formação. Para quem não sabe, também sou formada em arquitetura. Trabalhei um tempinho com arquitetura, mas não foi muito a minha vibe. Os eventos acabaram me arrastando aí. Mas querendo ou não, eu acabo tendo uma certa facilidade, né, por conta desse conhecimento. Então me ajudou muito. Mas eu vejo muitos profissionais errando nisso. E outra coisa que eu acho importante ressaltar é que quando a gente tem um projeto só visual, muitas vezes essa questão medidas, né, elas se perdem, e tem profissionais que eles acabam fazendo coisas que não são possíveis de executar. Não sei se o Riva tá aí ainda, mas eu me lembro que quando eu comecei, já falei isso em alguma live também, quando eu comecei a trabalhar com ele, ele falava assim que eu era a única decoradora que ele conhecia que fazia um projeto e conseguia executá-lo. Porque a grande maioria das pessoas, elas estão mais preocupadas com a estética do que com a execução. E aí é onde o negócio não dá certo. Então, o projeto técnico ele está muito focado em medidas, da gente ver essa questão da logística da festa, da gente prestar atenção em todos os serviços que vão estar sendo oferecidos nessa festa e quais os espaços que a gente precisa, né? Quais são os espaços necessários para atender todos esses serviços. Querem um exemplo? O Sandro, se estiver aí ainda, pode me falar a respeito disso. Eu já passei por isso e eu tô aqui para falar de coisas que eu já vivi, tá? Tô aqui para conversar e mostrar coisas que eu já passei, que eu já senti a dificuldade na pele e que pode ajudar outras pessoas a não terem esse tipo de dificuldade. Uma vez a gente chegou num evento, era uma banda relativamente grande, era banda show é maior, e aí assim, as caixas de som, elas estavam ocupando o espaço de 2 mesas, e o pessoal da montagem chegou e empurrou as mesas e, tipo, caixa de som, gente, onde que a gente ia colocar? Era gigante, eram os PAs, né, que ficam no chão, era muito grande, não tinha o que fazer. Aí, que conclusão, a gente se ajeitou ali, mas isso acabou atrapalhando. Aquele pedacinho ali da festa acabou ficando um pouco mais apertadinho. E isso me consome, eu não gosto. Quando eu projeto, eu quero que as coisas saiam ali o mais viável, acho que essa seria a melhor palavra, possível para quem tá ali, o melhor, né? O melhor possível para quem tá ali na festa, as pessoas que estão, né, curtindo o evento, que foram convidadas para estar ali nesse evento. Então, as pessoas ficarem apertadas, para mim não é legal. Mas enfim, nessa ocasião aconteceu isso, a gente não prevê o espaço dos PAs, a gente tinha que colocá-los, não tinha outro lugar para pôr, e acabou saindo dessa maneira mesmo. Então, hoje em dia, quando eu vou projetar um evento, eu já estou preocupada com qual espaço que eu vou precisar deixar para o DJ, tudo, né, que tiver, para um barman, onde que vai ser. Já teve uma vez também, uma outra experiência, que eu montei uma decoração, montei todo um layout, conversei com o pessoal do bar antes, eles concordaram tudo. Na hora que chegou lá, o bar era na frente da pista, era um bar, a gente fala 360 graus porque ele pode ser acessado dos 4 lados. E eles não queriam ficar ali, eles queriam mudar para um cantinho na parede. Então, assim, é bastante importante que todos os profissionais estejam bem atentos a essa questão do projeto, né? Que a gente faça o projeto e encaminhe para os outros profissionais que vão precisar dele também. O Sandro tá falando, eu uso caixas processadas pequenas. Hoje em dia já tem, né, Sandro, outras possibilidades aí. Mas a gente tem que estar atento, gente, porque essas saias justas acabam às vezes, e ali era tudo bem, uma mesa de convidado, estava num lugar mais escondidinho, mas às vezes tem coisas que atrapalham, coisas fundamentais, assim, então a gente tem que estar bem atento. É muito importante montar o layout. Eu não gosto de trabalhar sem layout, gente, não gosto de jeito nenhum, e o layout com medidas. Depois eu vou contar também aqui uma outra experiência. Então
Então a gente vê muito layout que não cabe no salão. Já vi isso acontecer, gente. O decorador, ele montar uma coisa na cabeça dele, vender para o cliente, tá tudo lindo, maravilhoso, e na hora de montar isso de fato, não dá, não tem jeito, porque não tem espaço no salão, entendeu? Então isso parece assim, ai, Anne, imagina que isso acontece. Acontece, gente. E eu ia falar no passado, não foi ano passado, foi 2019. A gente foi montar uma festa, em paralelo a isso, a mesma equipe de assessoria que estava com a gente estava com uma outra festa em uma outra cidade, e aconteceu isso há pouco tempo atrás, e assim, eram pessoas bem conceituadas, sabe? E aí começa aquele jogo de empurra, mas a tenda tá menor, mas isso não foi feito do jeito que eu pedi, e não, tava tudo certo, foi comprovado que era um erro mesmo da parte da decoração. Então, assim, é bastante importante a gente ter essa atenção com o nosso trabalho para não ter esse tipo de risco, né? E outra coisa que eu vejo muito também é a questão do salão vazio. E aí tem, assim, um lance com o Rafa. O Rafa, para quem conhece, é o meu namorado, né? E ele tem uma empresa de forração. Então, quando a gente começou a trabalhar junto, ele falava assim, ai, por que você quer um salão para os seus clientes fazerem festa? Fala para eles alugarem qualquer campo aí, porque você reconstrói o salão inteiro. Não é isso, gente. Não é por capricho. Lógico que a gente quer deixar mais bonito, mas eu lembro que teve uma das festas que a gente foi fazer, era no Bandeiras, e eu diminuí o salão bastante. O Bandeiras cabe, sei lá, 500 pessoas. Acho que eu já fiz festa para 500 pessoas. Bandeiras, para quem não sabe, é um salão de festas em Oswaldo Cruz, aqui próximo da gente. E era uma festa tipo para 250. Então eu tinha que diminuir o salão, senão ia ficar aquela coisa gigantesca e parecendo que a festa estava inteira vazia. Aí às vezes eu vejo o profissional contratando forração, aí a forração vai lá, forra só as paredes em volta e monta festa para 250 pessoas num espaço para 500. Gente, não dá. Não é que é impossível, dá. Eu fiz uma festa recentemente, período Covid, né? Era uma festa para 400 convidados, seria aqui no nosso espaço. Os noivos decidiram fazer numa propriedade particular deles, porém a gente montou um espaço onde caberia 400 pessoas para apenas 70 convidados, 50, 60, sei lá, foi mais ou menos nessa faixa de pessoas que teve ali naquela festa. Se eu não me engano, a gente montou uns 70 lugares. Então, a festa foi num lugar gigantesco para pouquíssimas pessoas, mas a gente tirou proveito do espaço para que ele não parecesse vazio, porque se eu chegasse lá e simplesmente montasse uma festa normal, sem elementos aéreos, sem coisas para preencher, a gente colocou árvore, a gente colocou várias coisas ali para dar uma incrementada, e deixar o espaço totalmente preenchido, para a gente ter um visual da festa bonito. Então isso é bastante importante também, não só ele muito apertado, mas ele também muito vazio. O que o Riva falou aqui? A Anne consegue montar as mesas perfeitas. Eu que trabalho com outros decoradores posso falar que é difícil isso. Aí, Rivelino... O Riva, para quem não sabe, é meu florista, gente. Ele faz parte dessa equipe aqui, ó. A gente vai fazer algumas coisas depois com ele. Ele tá com uns conteúdos bem legais também pra gente fazer a parte do mão na massa. Vocês acompanham aí que vai vir bastante coisa interessante. O Riva fala isso pra mim lá desde quando ele começou a trabalhar comigo, há 5, 6 anos atrás, mais ou menos, se eu não me engano. E eu achava estranho, porque pra mim é tão natural que o salão tenha que estar com a circulação, com as mesas ok, né? E não é bem isso que acontece. Bom, vamos lá. Gente, então assim, só pontuando aqui, os dois projetos, eles são bastante importantes, mas eles são muito diferentes um do outro, tá? O projeto que vocês vão apresentar para o cliente de vocês, que é um projeto que tem que estar mais bonito, né, mais visual, e o projeto técnico, que é o que a gente está falando aqui hoje, que é um projeto de execução da festa. E aí, muitas vezes, quando a gente tem algo mais complexo, a gente precisa passar para a equipe uma parte mais detalhada,
talvez para iluminação, depende, né, do que a gente vai fazer. Normalmente eu não faço um projeto de iluminação, tá? A não ser que seja muito necessário, já fiz. Mas normalmente eu não faço, principalmente hoje em dia, que aumentou bastante o nosso volume de trabalho, enfim. Então, assim, eu não faço, porém, se você não tiver a segurança, acho importante. Às vezes está trabalhando com uma empresa que não te deixa tão seguro, acho importante, isso também é viável, tá? Mas assim, projetos de detalhes de algumas coisas que vão ser executadas na festa, às vezes é bastante legal a gente ter. Vou dar um outro exemplo. Nessa festa que eu falei que a gente fez um espaço de 400 pessoas e colocou 300 mais ou menos, 400 não, acho que não caberia, mas umas 300 caberia. A gente fez a gente montou uma tenda para isso acontecer. E nessa festa em específico, a gente tinha duas coisas. A gente tinha que montar 2 palcos e a gente tinha um banheiro de container. E aí a gente teve uma dificuldade ali quando começou a montagem da tenda, porque sempre, né, acontece também, gente. A gente prevê uma coisa e às vezes a gente tem que fazer um reajuste, porque na hora da execução tem algum detalhezinho que não dá tão certo quanto a gente estava prevendo. E aí a assessora, ela ficou muito preocupada, porque ela começou a falar assim: nossa, Anne, mas o pé da tenda vai ficar em cima de uma mesa. Do jeito que tá ali não vai dar certo, porque a pista de dança, não sei o que, e tarará. E ela começou a me fazer alguns questionamentos. Aí o que eu fiz? Liguei a tela do meu computador, liguei para ela no vídeo e falei: olha, Camila, não, pode ficar tranquila, porque você tá vendo aqui, ó, aqui é onde tá o pilar da tenda, aqui é onde a gente tem o palco da banda. Então, do palco da banda até o pilar da tenda tem tantos metros, né, aproximadamente. Do pilar até nas mesas está dando mais ou menos tantos metros, e fui colocando a medida ali para ela ver. Aí a resposta dela foi assim: ai, Anne, que bom trabalhar com um projeto assim. Então, por aí a gente vê que a grande maioria das pessoas não fazem, gente. E eu não sei como, porque para mim é muito confortante e ao mesmo tempo eu ainda tenho problemas, mesmo fazendo o projeto, criando tudo, deixando tudo bonitinho, às vezes a gente ainda tem alguns problemas de montagem, às vezes não, acontece sempre, com frequência, evento é sempre muito cheio de imprevistos, enfim, então é bastante importante a gente fazer, tá? Não passar, não pular essa etapa. E aí, assim, hoje em dia tá mais natural, né? Eu sei que muitas pessoas fazem, porém, minha internet acho que tá um pouco baixa. Tá dando aqui que se travar é por causa da minha internet, gente. Tá dando aqui que a conexão tá baixa. Então, assim, hoje em dia tá mais natural, mas eu vejo que muita gente ainda não faz. E antigamente isso ainda era mais difícil ainda. Quando eu comecei, eu já tive dificuldade do salão não me deixar tirar medidas, não sei porquê, mas assim... mas nenhum decorador faz isso. Foi o meu primeiro evento, gente, o primeiro evento. Oi, Gi, tudo bem? Eu também tava com saudade das lives. Valeu, Gi. Fica aí com a gente. O meu primeiro evento, gente, quando eu fui fazer a medição do salão, o presidente, né, era um clube, o presidente do clube, ele achou ruim, porque ele falou assim: nenhum decorador faz isso, por que você tá querendo fazer isso? Parecia que eu tava indo lá, querendo, sei lá, que eu queria tirar a medida do salão e copiar, não sei o que passou na cabeça dele. Mas ele ficou super bravo, teve que uma outra pessoa entrar em contato, pedir autorização, porque na época eu trabalhava com uma outra empresa, eu não era ainda a Anne decoradora. Uma outra pessoa foi lá, entrou em contato, explicou, por mais que eu tivesse explicado, ele não concordou, não aceitou, enfim. Então, assim, antigamente isso era muito raro, mesmo os decoradores mais conhecidos, assim, os decoradores mais tops não faziam, porque se ele não estava acostumado com isso, é um salão que sempre tem festas e festas grandes, porque era um salão grande. Então, até pode ser que alguma criatura ainda tenha esse tipo de objeção hoje em dia, mas acho que é mais difícil, né?
Bom, gente, outra coisa que é bastante importante é que fazer projeto demanda tempo e a gente vende o nosso tempo para as pessoas, certo? Então, cobremos por isso. Cobremos é estranho, né? Acho que não existe essa palavra, vai dar meme aqui daqui a um pouco. Vamos cobrar por esse projeto. E vocês, enfim, tipo assim, vocês vão precisar investir tempo, vocês vão precisar investir dinheiro se caso vocês não saibam lidar com projetos, ou para fazer um curso, ou para ter alguém trabalhando com vocês. Então é necessário cobrar também, né? A gente precisa vender o nosso trabalho. Então invistam nisso, porque vocês vão ver o tanto que é libertador. Se vocês ainda não fazem, façam, porque vocês vão ver o tanto que é bom ter um projeto em mãos. E aí vocês podem estar dizendo, ai, Anne, mas os meus clientes não pagam por isso, né? Aí eu vou dar um exemplo para vocês que eu comecei a ter de objeção de cliente aqui comigo. Recentemente a gente pegou um espaço de eventos, né? E esse espaço é um sítio. Então, assim, qual que era a nossa maior dificuldade? Gente, eu preciso tomar uma água, peraí. Qual que era a nossa maior dificuldade com relação a isso? As pessoas não quererem contratar gerador. E a gente, assim, em todas as festas, independente de onde eu sempre falo para os clientes, contratem gerador. Gerador é uma das coisas mais importantes, porque é um investimento alto e o gerador, perto de tudo que a gente investe, é muito pouco o valor. A gente até faz algumas festas nossas, nenhuma delas roda sem gerador. Então a gente sempre indica para os nossos clientes que eles façam festas com gerador. E aqui no espaço a gente começou a encontrar essa objeção, porque as pessoas não queriam contratar. E a gente sabe da importância de ter. Então, o que a gente fez? A gente já deixou isso embutido dentro do valor. Então, tipo assim, é um valor justo por tudo que a gente oferece e a gente ainda coloca como um plus a questão do gerador. Outra coisa que a gente colocou também é a questão da limpeza dos banheiros, que muita gente não quer contratar, mas que a gente também acha que é bem legal, porque quando a gente chega nas festas para desmontar os banheiros, tem banheiro, gente, que tá tão nojento. Então, não é legal os convidados no final da festa estarem com o banheiro daquele jeito. Então, assim, são dois serviços que as pessoas não gostam de contratar. Não é que não gostam, não precisa, eu vou economizar com isso, eu não quero gastar com isso. Então, a gente já colocou dentro do nosso valor. Pra gente deu certo assim. Às vezes, eu também... Ai, Rafa, estão falando aqui... Peraí, gente, estão falando que o volume tá baixo. Joel, obrigada, viu, por você ter me avisado. Eu aumentei, vê se tá bom agora. Ninguém falou nada. Às vezes pode ser que não dê certo. Então, o meu projeto eu também já cobro dentro do valor que o cliente está me pagando pela decoração, né? Eu já embuto o valor de projeto ali. Mas se vocês não conseguirem, pode também colocar isso como um adicional. Eu só acho que acaba sendo um pouco mais difícil para vocês venderem isso separadamente. Acho que fica mais interessante já embute lá o valor, que não é um valor absurdo, gente. Vocês façam, se nunca foram atrás. Obrigada, Joel. Se vocês nunca foram atrás, procurem saber, não é um valor tão absurdo para fazer projeto, mas demanda, né, ali um certo investimento. E fora que os benefícios são muito bons. Então, assim, o que o projeto ele proporciona pra gente, né? Quais são os benefícios que ele vai trazer ali? A gente consegue prever vários detalhes que podem dar errado durante todo o processo, não é só na montagem, gente. Quando eu vou fazer a minha lista de materiais, o que eu faço? Eu pego o projeto, olho e vou ticando tudo, né? Quando a gente vai montar a lista de materiais, a gente vai ticando tudo. Então, facilita todo o processo do início até o final. E depois que eu comecei a fazer dessa forma, ticar dessa maneira, a gente parou de ter problemas do tipo, esqueceu tal coisa, tem que voltar para buscar,
que isso também acaba gerando um custo adicional para a gente. O projeto ele também passa mais segurança para o cliente, não só na hora da venda, mas ele saber que você está planejando a festa dele acaba dando mais segurança para a pessoa. A outra coisa que eu acho assim que muitos decoradores passam por isso, eu escuto muita gente reclamar, eu não tenho quase, é quase zero esse tipo de problema, já aconteceu, mas é muito pouco, tá? É a questão do cliente ou um parente do cliente chegar lá no dia da festa e querer ficar mudando tudo. Ah, mas eu acho que isso aqui ia ficar melhor se tivesse assim. Ah, mas eu acho que se tivesse assim ia ficar melhor. Ah, mas eu acho. Então, assim, o projeto ele já vai direcionar, né, o cliente para que vocês não precisem passar por esse tipo de estresse, porque é um estresse no dia da festa ter que ficar mudando coisas. Não digo coisas que são muito necessárias, ou um pedido, talvez, do seu cliente que você fala, ah, não vai, né, ter tanto problema fazer isso. Mas, às vezes, por capricho, sabe? Chega alguém lá que, eu gosto de decoração, então vamos mudar isso aqui, que eu acho que eu posso deixar mais interessante. Não é assim que funciona, né? A gente corre contra o tempo nos eventos, a gente é uma luta ali contra o tempo, e a gente ficar passando por isso é bastante desconfortável. Então, minimizar todas essas mudanças eventuais que qualquer pessoa, às vezes até assessor. No começo eu tive bastante problema. No meu primeiro contrato, a gente tinha até isso. Eu falava, eu não lembro como que estava escrito, mas tinha uma cláusula lá que falava sobre essa questão da mudança. Porque tinha uma equipe de assessoria que era assim, não aparecia no salão na hora certa, mas na hora que chegava queria ficar mudando tudo. Mas eu acho que se fizer assim vai ficar melhor. Mas eu acho que se fizer assado vai ficar melhor. E aí, gente, a gente fica patinando, né? A gente não sai do lugar, porque ter que ficar mudando o projeto no dia não dá. É bem complicado. Então, basicamente são essas coisas. E aí, pra finalizar, a certeza, gente, a certeza de que vai ficar tudo exatamente como vocês planejaram, né? Como a gente planejou. É muito confortante isso. Você planeja. Eu, inclusive, planejo os arranjos, né? Onde eu vou colocar. Eu não planejo os meus arranjos assim, eu vou fazer 10 arranjos baixos, 10 arranjos altos, 10 arranjos não sei o que, 10 arranjos não sei o que lá. E aí eu chego lá no dia da festa e falo, esse arranjo vai aqui, esse vai ali, esse vai ali. Não, eu já vou com isso previamente montado no dia do evento. Às vezes acontece de eu ter que fazer alguma alteração para melhoria, né? Sim, às vezes acontece. Mas na grande maioria das vezes não. A gente já coloca lá nas mesas e tá tudo certo. Tá? E, gente, eu quero colocar aqui uma coisa que eu acho que é assim... Eu já falei lá atrás, vou repetir de novo. Eu não sou dona de nenhuma verdade, tá? Em absoluto, assim. Eu só tô aqui porque talvez, né, eu não sei quem são as pessoas que estão aqui comigo, quem são as pessoas que vão assistir depois, mas talvez eu seja bastante parecida com vocês, porque quando eu comecei a trabalhar com os eventos, eu tinha, tipo assim, eu tinha pouquíssima experiência, mas eu tinha ali uma baita de uma vontade de fazer esse negócio dar certo. Então eu corri muito atrás. Mas eu tive muita dificuldade, porque Silvinho, você tá aí? Não é o Silvinho. Não é o Silvinho. Eu não sei se ele tá aí ainda, ele tava aqui. Mas no início... Ó, Sandro, parabéns, suas dicas estão muito maravilhosas. Obrigada, Sandro, pelo feedback. Ó, o Sandro do mercado de eventos também, ele vai poder dizer. Eu não tinha, né, não tinha direcionamento para as coisas, eu fui fazendo, não existia curso de floristas, então eu fiz cursos de flores, eu fiz alguns workshops, mas eu não tive esse aprendizado. E durante esse período de pandemia, eu fiz algumas lives, eu fiz algumas coisas para, sabe,
para tentar entrar, para sentir qual que era a vibe desse lance de ensinar. E foi uma coisa que foi me conquistando aos poucos, foi meio que ganhando ali meu coração. Eu tinha muito medo de me expor, de conversar. As minhas primeiras lives, na minha primeira live eu tinha vontade de chorar, gente, que eu tava tão nervosa, mas tão nervosa que eu tinha vontade de chorar. Ainda foi tipo uma baita de uma produção pra live, foi bem difícil. Oi, a Regina! Tonione, você simplifica muitas palavras. Valeu, Toninho. Que bom, gente. É bom que eu saiba que vocês conseguem me compreender. Então, assim, durante esse tempo, eu acumulei um monte de experiências, né? Tô aí no mercado há 9 anos, eu fui crescendo de pouquinho. Eu comecei bem pequenininha, fazendo poucos eventos e eventos muito pequenos. Aí eu fui, só que eu cresci rápido até, eu acho. Eu consegui ir numa velocidade até rápida. Porque não tinha tanta gente na época fazendo coisas diferenciadas, enfim, então eu tive ali vamos dizer assim, que eu tive uma certa sorte nesse começo. Mas sorte não ajuda ninguém, falei sobre isso ontem. Se a gente não tiver a garra de ir lá atrás, a sorte não vai ajudar de nada. Então eu procurei o que eu poderia fazer para me destacar, para ser diferente, eu fui atrás. E lutei para que as coisas dessem certo, né? Errei bastante, pude consertar. Até hoje, às vezes, a gente dá umas cabeçadas, com certeza, não tem como. Às vezes aparecem algumas surpresas, como o ano de 2020 pra gente também. Mas, enfim, esse lance do ensinar me pegou. E eu acho que eu tenho bastante coisa para passar, então por isso eu tô aqui, tá? Não quero de maneira alguma que pareça que tô querendo. E os exemplos que eu tenho são os exemplos do que eu vivi, né? Não vou vir aqui também falar pra vocês coisas que eu não sei, coisas que não fazem parte aí da minha vida. Você aprendeu um pouco com o seu pai, seu Lucídio, eu aprendi muito com ele. Meu pai é uma escola, né, Joel? Mas de decoração eu não aprendi muito com ele não, viu? De decoração ele não me ajudou muito não, porque ele não manja nada. Mas com certeza, meu pai é uma escola, gente. Então, assim, qual que é o meu objetivo, né? Conseguir levar esse conhecimento para o maior número de pessoas. Então, peço a ajuda de vocês aí, se vocês puderem indicar também para alguém, bora lá, compartilha. Se vocês acharem que tá legal e se vocês conhecem alguém, né, que é do mercado de eventos, que pode se beneficiar desses conteúdos, a gente vai estar aqui muito mais constante em 2021. 2020 eu fiz algumas coisas, eu fiz algumas ações, mas em 2021 eu vou estar muito mais presente aqui, tá bom? Então eu queria deixar isso claro, deixei essa observação aqui. E com isso, claro, né, evitar que as pessoas que estão começando precisem passar. Lógico que também, gente, é importante a gente ter ali algumas pedras no caminho, porque a gente aprende com essas pedras no caminho. Mas eu quero muito poder ajudar as pessoas que estão começando ou que estão aí pensando em entrar, talvez, para esse mercado de eventos, a não ter que passar por todas as dificuldades que eu passei, tá? E aí, assim, então, fica a dica de hoje, entender de projeto fez muita diferença para mim, tá? Aprender sobre o projeto fez muita diferença para mim. Às vezes algumas pessoas podem pensar, mas eu já tô mais velho, não vou conseguir aprender. Eu, Anne, uso o AutoCAD. O AutoCAD é um programa um tanto difícil mesmo. Eu mesmo peno hoje, porque eu aprendi isso há, sei lá, quantos anos atrás. Não vou nem falar aqui, porque senão vocês vão falar, nossa, Anne, como você tá velha? Tô brincando. Mas eu aprendi isso há uns 20 anos atrás, quando eu fiz faculdade. Então, pra mim, hoje em dia, eu fiquei bastante tempo sem usar, né, sem me atualizar muito. E quando eu vou usar os novos, porque vai ficando obsoleto os que a gente já, né, os que eu aprendi, eu tenho dificuldade também. O AutoCAD não é um programa fácil, mas tem vários outros programas que não são tão complicados assim para vocês utilizarem, tá? Então, não se sintam aí, quem às vezes, tô um pouquinho mais velho, eu também já tô, né, numa idade mais aí avançada, mas tô estudando, gente. Eu aproveitei muito 2020 para estudar, porque essa onda
parado pra gente, assim, ou eu estudava ou eu ia surtar, porque a gente não tem, né, tipo, como que você vai fazer? Do nada, de repente, acontece tudo que aconteceu, você vai começar um outro negócio. Eu comecei lá atrás, a gente está esperando aí colher os frutos disso, demora um pouco, mas assim, foi um baque. Então, estudem, né? Procurem conhecimento, porque eu acho que isso vai fazer muita diferença na vida de vocês. Também não fiquem com essa ideia de que é caro contratar alguém, não é, tá? Não é um serviço tão caro. Se vocês não têm quem faça, procurem saber. É bastante importante. Eu tô agora numa busca por uma segunda etapa. Então, assim, a parte do 2D, né, a gente faz, mas a gente tá aí trabalhando para fazer um outro projeto. E eu não achei a coisa, assim, achei que ia ser muito mais caro, na verdade, do que foi, do que a pessoa me passou. Então, não é um serviço que é tão absurdamente caro, não é baratinho, mas não é absurdamente caro. Para a nossa realidade, eu acho que é perfeitamente possível inserir ali dentro do projeto. E outra, a gente gasta com tanta bobagem e às vezes a gente deixa de investir no que é importante pra gente, achando que, deixa pra depois, depois eu vejo isso, depois, né, depois, esse depois nunca chega, ou demora muito para chegar, e se você tivesse feito isso há 6 meses atrás, 1 ano atrás, talvez fizesse uma grande diferença na sua vida. Então, não fica com essas coisas na cabeça, porque só atrapalha a gente. A gente já procrastina normalmente, né? Não precisa de mais coisas para procrastinar. E a ajuda de um profissional, né? Se caso vocês não saibam mexer com nenhum programa que seja possível montar um projeto, às vezes também pode acelerar. Então, assim, eu acho que ter um profissional tem 2 lados. Tem a questão de você não precisar ter o seu tempo para investir em estudar sobre isso, e tem a questão de você depois poder... aliás, tem a questão de você ter que ter o tempo para executar depois esse serviço. Enquanto se você terceiriza isso, hoje o nosso pensamento é terceirizar, acaba te sobrando mais tempo e você consegue aplicar isso mais rapidamente. Mas daí depois tem o outro lance, você terceirizar esse trabalho e não entender nada é muito complicado, porque às vezes pode passar alguma coisa que é bastante importante para o teu projeto. Então, minha sugestão é, se vocês forem terceirizar, procurem pelo menos entender um pouco sobre planta, sobre, sabe, a distribuição. Não deixe tudo na mão de uma pessoa que não tenha tanta habilidade. Ou às vezes a pessoa até tem habilidade, já tive essa experiência também, tá? A pessoa tem uma super habilidade, já trabalhou com evento, só que não tem o seu jeito de trabalhar, e aí eu tive algumas dificuldades com relação a isso, ok? Então, pelo menos estudar o básico. E... Pera lá, gente, eu fiz um roteirinho aqui, deixa eu tomar uma água também, aproveitar. Uma outra coisa que eu coloquei aqui que eu acho que também é importante, falei lá no começo, mas eu vou ressaltar de novo, é que vocês não usem projetos somente para fechar contratos. Projeto não serve só para fechar contrato. Falei lá no começo, só vou deixar isso mais frisado aqui agora. Façam o projeto para vender para o seu cliente, para mostrar depois para o seu cliente. É importante ter o projeto também para o cliente acompanhar o que você está pensando, mas o teu projeto não pode servir só para isso, ele tem que trazer um certo benefício para você também. E, mais importante de tudo, que ele seja executável, gente. Falei lá atrás também, mas eu vou ressaltar aqui de novo. O projeto, ele precisa ser executável. Não adianta nada a gente fazer um projeto que depois eu não vou conseguir colocar isso onde eu preciso colocar.
Projeto precisa ter critérios, né? Então, quais são os critérios? Por onde você vai começar? Quais são os principais pontos para os quais você precisa olhar? Eu tenho os meus, cada um tem os seus, né? Tipo, uns pensam primeiro na entrada, outros pensam na mesa de doce, outros pensam na pista de dança, enfim, cada um tem o seu. Eu não tenho isso pré-definido nos meus projetos, tá? Eu trabalho mais livre. Cada projeto, a depender do que o cliente vai me passar e qual é o espaço onde eu estou trabalhando, eu defino por pontos diferentes. Mas cada um tem uma forma de trabalhar diferente e aí cada um precisa ir encontrando qual que é o melhor caminho. Mas o mais importante de tudo é que o projeto seja executável. Não adianta vocês sonharem com um projeto, fazer ele encaixar dentro do salão e depois isso não funcionar, tá? Então aqui agora, para finalizar, eu queria deixar 2 passos, né? E cada um desses passos 2 opções. Então, fazer um curso, que aí vocês podem pensar nessas 2 possibilidades, né? O primeiro passo, aliás, seria fazer um curso ou contratar um bom desenhista para fazer esse projeto para vocês. São 2 alternativas que eu acho que vocês, se não fazem ainda, precisam pensar em fazer. No caso de pensar em fazer um curso, vocês estejam aí atentos a essa questão tempo, né? Vai demorar um pouco mais para vocês implantarem, mas vocês também podem fazer em paralelo. Enquanto vocês fazem o curso, vocês podem ir já fazendo isso com um outro profissional. E a questão de contratar um desenhista que vocês entendam pelo menos o básico para que vocês não fiquem na mão. Vou falar uma historinha aqui sobre isso, gente, que eu acho que é bastante interessante. Quando eu comecei, eu não entendia nada de flores, zero, não entendia nada de flores. Eu já tinha feito curso de paisagismo, mas de flor de corte, eu não sabia nada. A maioria dos meus projetos eu trabalhava tudo com flor plantada e uma coisinha ou outra de flor de corte. E aí eu tinha floristas que faziam esse trabalho para mim, mas eu ficava muito na mão deles no sentido de, eu quero fazer isso. Aí eu falava assim, mas isso não dá certo. Aí eu falava, tá, não dá, né? Não tinha nem como questionar isso. A pessoa falou que é assim e eu tinha que aceitar. E aí eu nunca sabia, assim, eu me questionava, Anne, né? Mas será que não dá certo mesmo ou será que ela não sabe fazer? E aí isso me pegava sempre. Então no meu primeiro ano eu não fiz curso de flores, eu trabalhei sem entender quase nada. Eu fui fazer curso de flores só no segundo ano. E eu comecei a trabalhar em março, mais ou menos, com festas. E em junho foi o meu primeiro casamento. Junho ou julho, não lembro agora, mas foi no meio do ano. Então eu fiquei ali uns 6 meses trabalhando, mais ou menos, né, uns 6 meses. Trabalhando eu, Anne, como já decoradora, sem ter noção nenhuma de flores. Que aconteceu? Eu falei, eu preciso estudar isso. Não porque eu quero fazer arranjos nas minhas festas, porque eu gosto muito de estar na produção, sabe? Eu curto eu acompanho, né, essa parte das flores, mas eu curto muito a produção da festa. Então, não era isso que eu queria, não estava fazendo um curso de flores para fazer arranjos. Eu estava fazendo um curso de flores para eu entender e poder conversar de uma forma mais, né, tete a tete ali com os floristas. Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Se vocês não sabem nada de projeto, tentem aprender pelo menos o básico para vocês conseguirem falar com a pessoa que vai executar esse trabalho para vocês. E o segundo passo é com relação à questão que eu combinei com vocês, que eu comentei com vocês sobre, né? Estou aqui ressaltando agora o que a gente conversou ali durante a live, para ficar bem claro. Então, assim, mas o meu cliente não quer me pagar, Anne. O cliente paga, gente. Basta você saber como que você vai colocar isso para o cliente. 2 coisas, né? A gente também falou. A gente comentou sobre você repassar o valor para o seu cliente. Então, olha, se você quiser fazer o projeto custa tanto.
a chance dele falar para você que ele não quer é muito grande. E aí você vai ficar na mão e muitas vezes você vai ter que fazer da mesma maneira para suprir a sua necessidade. E você vai investir esse tempo na festa do cliente. Então, eu, Anne, sugiro que vocês embutam dentro do valor do trabalho de vocês. E aí vocês já oferecem isso como um opcional. Claro que cada um vai ver o que é melhor para si, né? Mas você mostra para o cliente, fala, olha, eu te ofereço um projeto, é algo diferenciado, que vai fazer com que você minimize os erros na tua festa. Você mostra qual que é o valor de ter um projeto para o cliente. É quase impossível o cliente falar que ele não quer pagar pelo projeto. Já aconteceu comigo o seguinte, vou também contar aqui uma história para a gente finalizar. O cliente tinha um parente que era arquiteto. Aconteceu 2 histórias comigo, mas eu acho que eu vou contar só essa. O cliente tinha um parente que era arquiteto. E aí ela falou assim, então pode tirar o valor de projeto, porque o meu, sei lá, não lembro o que era, vai fazer o projeto. Aí eu falei, não tem como. Por que você vai me contratar, então? Concordo, né? Não faz sentido. Porque o projeto, ele não é só o executar qualquer pessoa pode fazer. O projeto é o pensar nesse projeto, né? É a gente elaborar todo o projeto. Então, se eu fosse tirar o valor, tiraria o valor que eu pagaria, então, para um projetista. Agora, não tem como o cliente falar, não, mas eu não preciso disso porque o fulano de tal. Não, então o fulano de tal pode executar a festa. Se ele pode executar o projeto estando pronto para executar a festa, e se você tiver mão de obra para fazer isso, ok. Então, assim, não faz parte do trabalho que eu ofereço. Aí eu falei, não, isso não é possível. E aí a cliente entendeu, expliquei e ela concordou, porque ele não iria projetar, né, uma casa. Quando você pede para o arquiteto projetar uma casa, são as ideias do arquiteto, né, que a gente está comprando. E com o decorador é mais ou menos a mesma coisa, a gente compra as ideias da pessoa. Não é só a questão de ir lá e fazer um desenho. Então é isso, gente. Ok? Quem que tá aí comigo? Vocês curtiram? Ai, olha eu fechando aqui. Gente, queria agradecer todo mundo que ficou aqui comigo até agora. Queria saber se vocês gostaram do conteúdo de hoje. Queria algumas sugestões também, se vocês tiverem algumas sugestões do que vocês querem falar. Tá? 3. Por que ele voltou a ter tempo? O Rafa tá falando que tem 3 minutos. Deixa eu ver aqui. Eu acho que não. Hã? Toninho, muito interessante. O Rafa tá falando que acabou meu tempo, tá acabando meu tempo, mas hoje eu entrei pelo outro Insta, que tem tempo maior. Porque aquele regrado lá, ontem eu tive que sair correndo da live e ainda perdi a live, não consegui finalizar ela, gente. Gosto da sua confiança. Perfeito. Obrigada, gente. Eu vou deixar uma caixinha de perguntas lá. Se alguém tiver alguma pergunta... Só que eu vou deixar lá no Eu, Annelise Godoy, tá? Porque, na verdade, o Eu, Annelise Godoy é um Insta que eu fiz mais voltado para isso. Mas fazer a live por lá é muito complicado, porque tem 1 hora, um tempo muito... Às vezes, não é curto, né? É um tempo bom. Mas, às vezes, eu tenho... Igual ontem, eu saí tão afobada da live e acabei perdendo na hora de salvar. Então, eu decidi fazer por aqui e vou colocar a caixinha de perguntas lá. Se alguém quiser fazer alguma pergunta... Não consegui assistir inteiro, mas foi muito bom. Obrigada. É a Tânia. Oi, Tânia. Tudo bem? Oi, Joel. Olá, muito bom. Parabéns. Obrigada, gente. Deixa eu olhar aqui. Nem sei se tem alguém comigo no YouTube, porque eu fiquei aqui no YouTube. A gente não tem quase que público nenhum. Mas vamos construir esse público lá do YouTube também. Gente, queria agradecer vocês. Obrigada por terem ficado aqui comigo.
Amanhã tem mais, tá? 5 horas, amanhã é sexta? Sexta-feira, amanhã tem mais, 5 horas da tarde, tô aqui com vocês. Se tiverem alguma sugestão de conteúdo, deixa lá na caixinha pra mim, que a gente vai colocando o que interessa pra vocês, na verdade. Oi, Ju, tudo bem? Não, eu nem vi, gente, eu fiquei aqui tagarelando, falando, eu nem vi quem entrou. Tá bom? Saudade de vocês, já tava com saudade, gente. Fiquei um tempinho sumida daqui das redes sociais. Ó, brigadão, eu vou encerrar. Tchau, até amanhã às 5. Quem puder me acompanhar, estarei aqui, tá bom? Um beijo, gente. Obrigada.